Olá, crianças, olá, juniores. Hoje nós vamos continuar aprendendo sobre o que é certo e o que é errado. Mas hoje nós vamos aprender como saber, isso mesmo, como que nós vamos saber o que é certo e o que é errado? Como é que nós vamos poder tomar decisões sobre o que é certo e o que é errado? Amém? Mas antes da gente começar, vamos orar. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Amém? Pai, nós te pedimos, Senhor, a tua presença nesse momento, Pai, em nome de Jesus, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, entender tudo aquilo que nós vamos aprender através dessa lição, que possamos, Pai, em nome de Jesus, praticar tudo aquilo que nós vamos aprender e, Senhor, em nome de Jesus, que sejamos, Senhor, crianças sábias, para fazer as melhores escolhas no Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Deus, essa aula. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, e para começar, nós vamos relembrar a história do Arthur, só para refrescar um pouco a memória de vocês. Bom, o Arthur, logo no começo lá da história, ele escolheu o que era certo e o que é errado. Vocês se lembram do Juca? Vocês se lembram qual foi o pedido que ele fez? Né? Juca pediu para que ele mentisse. Isso mesmo, lembra? Lembrou agora? Se não lembrou, dá uma olhadinha lá na outra aula, tá bom? Bom, Juca pediu para que ele mentisse, né? Que ele queria se encontrar com os outros amigos dele e falou assim: olha, mente, né? Tipo, fala que eu tô na sua casa, né? Porque minha mãe não gosta dos meus amigos. E Juca não aceitou, né? Juca não mentiu. Então, o que aconteceu depois disso, né? Desde aquele dia, né, o Juca passou a não gostar do Arthur e ele fazia de tudo para prejudicar o Arthur. Isso mesmo. Juca era grande, forte e malvado. Ele decidia quem ia jogar futebol e quem não ia. Porque ele era grandão, então ele já, sabe, se sentia ali o dono do pedaço. Então ele falava assim, aqui vai jogar no meu time, aqui não vai, né? Só que assim, vocês acham que o Arthur, ele podia jogar? Se era o Juca que decidia, o Juca não gostava muito dele, então, isso mesmo, ele não podia jogar, né? Juca nunca deixava ele jogar. E Arthur, ele ficava muito triste, pois ele gostava demais de futebol. Na hora do recreio, Juca sempre achava um jeitinho de provocar Arthur. Olha só que menino malvado. E aí, Arthur, foi à igreja hoje? Ah, não, hoje não é dia de ir pra igreja, né? Ficava com essas conversinhas pra cima de Arthur. Ah, cuidado, não fale assim, Papai do Céu pode não gostar, né? Ficava provocando o Arthur o tempo todo. E os amigos de Juca, né, eles riam do Arthur, porque juntava ali um grupinho e ficava rindo da cara do Arthur, né? Mas um dia Juca fez uma coisa ainda pior. Ele foi ainda mais malvado. Quando Arthur estava passando perto da sua carteira, ele colocou o pé na frente. E adivinha só o que aconteceu? Arthur tropeçou e caiu de cara no chão. Olha que perigo, né? Ele ficou chateado, envergonhado, enquanto Juca ria dele, né? E é sério, porque assim, né? Se alguém faz isso, pode machucar, bater a cabeça, colocar o pé na frente, que coisa feia, né? Quando terminou a aula, Arthur foi chorando baixinho para casa. A vontade dele era nunca mais, mas nunca mais mesmo, voltar para a escola. Mas vocês acham que ele vai fazer isso? O que vocês acham que ele vai fazer? Que ele vai voltar para a escola? Qual será a decisão que o Arthur vai tomar? Bom, quando Arthur, vamos ver, né? Quando Arthur chegou em casa, sua mãe logo notou que havia algo errado com ele, né? Mãe sempre nota. Ela vai notar quando tiver algo errado aí com você. E com um jeito, né, com jeitinho, ela foi perguntando para ele o que aconteceu, né, e para que ele contasse para ela, porque ela ficou bastante preocupada. Então, o que ela fez? A mãe dele pegou a Bíblia e sentou perto dele. E depois ela abriu em Provérbios
2, né, no capítulo 2, no versículo 6, e diz assim: porque o Senhor dá sabedoria, prestem atenção, tá? Nesse versículo. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem inteligência e entendimento. Da boca de quem que vem inteligência e entendimento? Da boca de Deus, da boca do nosso Pai. Amém? A princípio, Arthur não entendeu, né? Ele ficou... O que esse versículo quer dizer, né? Ele não entendeu muito. Só que aí a sua mãe explicou que ele deveria pedir sabedoria, né, para Deus, para saber o que fazer em relação ao Juca. Arthur, ele foi para o seu quarto, leu e releu o versículo várias vezes. E depois de joelhos disse a Deus que não sabia o que ele precisava fazer, né? Mas ele sabia que ele precisava de sabedoria, né? Isso, falando de sabedoria, me faz lembrar um personagem da Bíblia, tá? Vamos conhecer esse personagem. Bom, vamos falar desse personagem. O rei Davi, ele teve um filho, e esse filho chamava-se Salomão. Deus escolheu Salomão para ser rei no lugar do seu pai. Depois que Davi morreu, Salomão se tornou o rei do seu povo. Ele queria agradar a Deus, porque amava o Senhor e seguia os conselhos do pai. Certa vez, Salomão viajou por uma cidade chamada Gibeão para oferecer sacrifícios a Deus. Naquela noite, Deus apareceu num sonho a Salomão e lhe disse algo maravilhoso. Essa passagem está lá em 1 Reis, capítulo 3, no versículo 5, né? Tá assim: naquela noite o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Olha que Deus perguntou para ele: o que você quer que eu lhe dê? Já pensou? E se Deus pergunta isso para você? O que você quer que eu lhe dê? Bom, Salomão, ele podia pedir o que ele quisesse, né? Mas isso me faz pensar, não faz você pensar? Se Deus aparecesse assim para você e te pedisse, pensa aí, o que você pediria? O que você pediria para Deus? Vocês sabem qual foi o pedido de Salomão? Estão curiosos? Para quem não conhece ainda a história? Bom, Salomão, para ele não era fácil, né? Governar um povo, governar uma cidade, então assim, ser rei, né, do povo de Deus. Então, existiam muitos problemas, muitos mesmo para resolver. Então, ele pediu para Deus que lhe desse o quê? Sabedoria. Isso mesmo, Salomão pediu para Deus que ele tivesse, que ele lhe desse sabedoria, né? Para quê? Para poder decidir, né, sobre a vida das pessoas, porque não é fácil tomar algumas decisões, principalmente quando se trata da vida de outras pessoas, ainda mais do povo de Deus, tem que ter muita sabedoria. Então Deus, ele gostou, né? Claro, ele se agradou do pedido de Salomão, porque ele podia pedir qualquer coisa e ele pediu sabedoria para governar o seu povo. E aí o que Deus disse para ele, né? Vou deixar vocês pensando sobre o que Deus disse para ele, só um pouquinho. Bom, Salomão, depois disso, ele acordou e percebeu que Deus havia falado com ele, né, num sonho, e ficou muito contente. Isso foi maravilhoso. Deus deu a Salomão muita sabedoria. Olha só, Deus cumpriu ali o pedido, né, através de um sonho. E Deus também lhe deu tantas riquezas e prometeu muitos anos de vida se ele obedecesse a Deus. Amém? Bom, mas aí, né, Salomão, ele começou a governar com sabedoria, e aí ele começou a colocar em prática, né, esse presente que Deus deu para ele.
E aí, certo dia, duas mulheres, elas estavam brigando e foram diante do rei, né, diante de Salomão, pois elas queriam que ele resolvesse um grande problema. Mas qual seria esse problema? Uma delas, olha, prestem bem atenção nessa história, uma delas, né, contou que, assim, ó, rei, olha o que aconteceu. Eu e esta mulher, nós morávamos na mesma casa. Eu tive um bebê e 2 dias depois, ela também teve. Durante a noite, o filho desta mulher morreu. Prestem atenção. Ela se levantou no meio da noite, enquanto eu estava dormindo, e trocou os nossos bebês. Quando eu acordei de manhã, vi o bebê morto, mas logo percebi que não era o meu filho. Mas a outra mulher disse: não, não, não. A criança morta é dela e a viva é a minha. Olha que situação difícil. As duas mulheres continuaram brigando na frente do rei. E o que ele deveria fazer? Como tomar a decisão certa, né? O que ele deveria fazer? Salomão, então, pediu que ele trouxesse uma espada. E quando trouxeram, disse: cortem a criança viva pelo meio e deem metade para cada uma dessas mulheres. Olha que coisa, né? Claro que vocês acham. O que vocês acham? Pensem aí, vocês acham que, nossa, será que o rei vai matar? Que sabedoria é essa? Será que ele vai pegar essa espada e vai matar as crianças? O que vocês acham que ele vai fazer? Bom, ele não fez isso, ele não queria matar as crianças, mas ele queria, através disso, descobrir na reação, né, da mãe, qual que era a mãe verdadeira, porque uma mãe verdadeira jamais, né, deixaria o seu filho ser morto. Então, uma das mulheres, ela falou: por favor, Senhor, não mate o meu filho, entrego a essa mulher. Olha só. Mas a outra disse: podem cortá-lo em 2 pedaços. Assim, ele não será nem meu e nem seu. Imediatamente, Salomão disse: não matem a criança. Entreguem o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe dele. Com isso, Salomão viu quem era a verdadeira mãe do menino. Ela amava o menino e queria salvar a sua vida, né? Porque uma mãe, a verdadeira, ela ama o seu filho e quer salvar a vida do filho a qualquer custo, não importa, né? E uma mãe que não é de verdade, ela não estava se importando com a vida do menino. Então, todo o povo ficaram sabendo da decisão de Salomão naquele problema e reconheceu que Deus havia lhe dado sabedoria para escolher entre o certo e o errado. Salomão foi o homem mais sábio que existiu. Salomão escreveu, prestem atenção nisso, Salomão escreveu uma boa parte do livro de Provérbios, os livros de Eclesiastes e Cantares de Salomão. Ele também escreveu os Salmos 72 e 127. Quanta coisa! Ele construiu um lindo templo, né? E aonde o povo ia para adorar a Deus. O templo de Salomão era enorme, ele construiu. O sonho que o pai dele, Davi, tinha de construir um templo para adorar o Senhor, foi Salomão que realizou. Ele construiu um templo assim enorme, né? Então, assim, Deus se agradava muito disso. Mas uma coisa triste, infelizmente, uma coisa triste aconteceu com Salomão. Ele passou a desobedecer a Deus, isso mesmo. Salomão, com toda essa sabedoria, né, sabendo tudo que Deus fez, Deus falou com ele num sonho, deu esse presente maravilhoso para ele, ele começou a desobedecer a Deus. Ele começou a se envolver, né, ele passou a desobedecer às leis se casando, ele se envolveu com outras mulheres que não amavam a Deus, e começou a adorar os deuses dela, né, adoravam os deuses que não era o nosso Senhor, não era o Deus, tá? E aí, o que aconteceu? Ele entrou em desobediência,
né, fazendo tudo que era errado, né, se afastando, né, da presença do Senhor. Então, como na nossa história de imaginação, que nós estamos falando de Arthur, né, ele também pediu a Deus que desse sabedoria, né, e inteligência para fazer o que era certo e o que era errado em relação ao Juca. Depois que ele orou, Arthur ainda não sabia o que fazer, mas conseguiu se sentir melhor e mais calmo. Sempre depois que nós oramos, nós conseguimos sentir, né, mais calmo, né, para tomar as decisões. Na manhã seguinte, enquanto Arthur se arrumava para ir para a escola, sua mãe sugeriu que levasse para Juca alguma coisa que ele gostasse muito. Arthur se lembrou que Juca gostava de bombons, isso mesmo, olha só. Então a mãe lhe disse para levar alguns para o Juca. Arthur achou estranho dar bombons, né, para o inimigo. Eu vou levar bombom para o Juca, ele trata mal, fez eu cair, não deixa eu jogar, vou levar bombom, né? Mas ela disse que a Bíblia nos ensina a pagar o mal com o bem. Olha só, sempre pague o mal com o bem. Mesmo sem entender, Arthur ele obedeceu e na hora do recreio passou perto do Juca e lá foi Juca dizendo mais uma das suas piadinhas, né? Mas dessa vez Arthur olhou para ele, deu um sorriso e entregou os bombons. Juca ficou de boca aberta, não entendendo e pensou, por que o Arthur está me dando bombons e se faço tanta maldade para ele? Juca, meio sem graça, pegou os bombons e não fez mais nada de mal. Para Arthur, naquele dia, ele não fez mais nada. O problema ainda não estava resolvido. Mas Deus ajudou Arthur a agir com sabedoria, escolhendo o que era certo. Quem sabe um dia Juca venha conhecer o Senhor Jesus como Salvador. Amém? Então, essa história hoje nos ensinou o quê? Que devemos sempre ter sabedoria para tomar as decisões. Arthur, em relação ao Juca, ele poderia ter continuado, brigado, mas não, olha só que sua mãe falou, leva bombom, trata bem quem te trata mal. Isso é sabedoria, amém? Então hoje eu quero orar com vocês, isso mesmo, nós vamos orar para que Deus, ele nos dê sabedoria, né, para fazer as melhores escolhas, para entender essas escolhas em Deus, amém? Então hoje, vou pedir para vocês ficarem aí bem tranquilinhos, né? Se tem alguma decisão, ou se teve alguma decisão, algumas coisas, algumas atitudes que vocês não tomaram, que vocês acham que vocês foram errados, peçam perdão para o Senhor, mas vamos pedir sabedoria para Deus hoje, amém? Porque Deus, ele é sábio, tá bom? Devemos sempre pedir sabedoria ao Senhor e vamos ter também muito cuidado, né? Para ter a atitude certa, como tratar bem as pessoas e tratar bem até aquelas pessoas que a gente sabe que não gostam muito da gente, né? Ou que zombam, ou que falam maldade, né? Então, assim, a gente tem que deixar isso de lado e começar a tratar bem. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Deus, que queremos a tua sabedoria. Sabedoria, Senhor, para sempre fazer escolhas, Senhor. Escolhas no Senhor, para fazer as escolhas certas, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão se até hoje nós erramos com as nossas escolhas erradas, Pai. Mas, Senhor, daqui para frente nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, fazer as escolhas certas e fazer as escolhas com sabedoria, tratando sempre bem as pessoas. Em nome de Jesus, amém. Amém? E é isso aí. Hoje nós aprendemos como saber o que é certo e errado. Então, para saber o que é certo e errado, nós precisamos ter o quê? Sabedoria, tá bom? E nós nos vemos na próxima aula. Beijo, fiquem com Deus.